passos, próximas pesquisas. Eu acho que tem uma coisa concreta que o Fabiano colocou, que é trabalhar nessa delimitação do conceito de sigilo, que eu acho que é uma forma de trabalhar de forma inteligente e anversa, atacando o nosso inimigo fundamental, delimitando e restringindo esse aspecto. Um outro ponto a gente está trabalhando normativamente, atacando o 98, especificando dogmaticamente toda essa interpretação, como a Cleide disse, e a Cleide já está escrevendo e pode estar nos ajudando nesse sentido. A outra está coletando provas para não chegar em abstrato discutir sigilo fiscal, mas está coletando na prática administrativa o que a administração entende, como ela tem se comportado perante essas regulamentações e também destacar essas regulamentações, essas portarias. Isso levando para o Supremo, os ministros vão dar um salto, dizendo, olha, o Supremo tem que submeter ao manual porque é incontrastável em relação, tudo foi revogado em face do manual, não é? Então, eu acho que há uma série de estratégias aí interessantes e outras que a gente pode estar trabalhando, mas eu acho que isso já dá um bom fala, eu tenho só mais uma sugestão, Eurico, que acrescentar nessas pesquisas, e acho que o seu grupo é muito eficiente nisso, fazer uma pesquisa para as instituições privadas. Eu sei que aqui tem representantes, isso que me levou a refletir mais, do contribuinte, mas para essas instituições, Fiesp, Sebrae, micro e pequena empresa, fazer uma pergunta, Febraban, fazer uma pergunta como eles estão fazendo para o fisco, para essas principais instituições do país, com a resposta concreta. Tipo assim, nós vamos fornecer informação. O que vocês acham disso? Porque, como nós tivemos o problema na época do CADIM, e essas instituições que mais se revoltavam, porque nós já havíamos publicado os devedores inadimplentes, poderíamos também fazer isso até para fortalecer a pesquisa, porque vai que a decisão do fisco agora, Manual da Transparência, a partir de hoje tudo público, e amanhã comecem as ações contra essa postura do fisco. Então, acho que o núcleo ficaria bem, talvez, protegido se fizesse essa pergunta só para reforçar a ideia de que a sociedade também quer isso, né? Os empresários, no caso. A minha resposta, eu acho que é legítima essa pesquisa, podemos empreendê-la, mas eu posso adiantar a resposta. A sociedade não quer isso. Quem não quer? Os empresários, as empresas. Eu não achava, querem mas isso, em eu me grande parte. surpreendi, Eurico. Eu também achava, mas eu, quando eu vi... eu tenho pelo menos alguma experiência. Assim, eu acho que o Pedalba tem uma outra perspectiva. Eu tive um diálogo específico, um encontro específico com empresas, em que claramente foi dito, olha, eu não quero ter transparência, que eu não quero que os meus concorrentes saibam quanto eu pago de tributos, eu não quero que os meus concorrentes saibam que eu tenho incentivos fiscais, que eu tenho vantagem em relação a eles, ou seja, eu não quero revelar os meus privilégios. Então, existe, isso é concreto, existe isso também. Eu acho que dentro do público existe um reflexo também que é do privado, ou seja, há uma cultura contra a livre concorrência, em que eu me apego através dos incentivos fiscais aos meus privilégios e não quero, além de me apegar aos meus privilégios, não quero que ninguém saiba que eu tenho privilégios. Então, me escondo atrás disso. Agora, uma outra perspectiva, acho que o Pedalba tem, como advogado de um... E só uma observação, essa resposta eu tive também do pequeno empresário. O grande não, porque não tem como fugir. Hoje, o grande, até a questão de auditoria interna dele, é melhor que ele se submeta ao fisco. Mas, aí eu vou usar o seu argumento, quando a pergunta é institucional, a resposta é diferente. De repente, na hora que a gente solicita, que vocês, em nome do núcleo, solicitem isso institucionalmente, talvez eles não tenham coragem de dar essa resposta. Aí você fica mais protegido só. Eu acho que as pessoas que recebem essa pergunta precisam entender exatamente do que nós estamos falando, porque se ela não estiver nesse ambiente, entendendo com clareza o que é essa discussão, a resposta é, eu não quero que mexa mesmo. Porque a gente vive hoje num estado de medo. Então, o que o contribuinte não quer é isso. Apoie meu nome, não dá uma informação e um dia aparece meu nome no CADIM. Ninguém tem nenhuma informação sobre mim, eu não posso revelar os autos de infração, não tem nada, ninguém pode revelar nada, e meu nome no CADIM, ninguém me explica o que aconteceu. Isso ele não quer. O que todo mundo precisa entender é que nós estamos mudando de regime. Não é você quer suas informações públicas, não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos mudando de um regime de sigilo para um regime de transparência total. Se é uma mudança de regime, qualquer empresa séria, entendeu? Qualquer empresa séria, do ponto de vista internacional, que queira lhe dar a sua perspectiva de negócio, não vai querer esconder o benefício fiscal que ela tem no Espírito Santo, ou em Minas Gerais, ou porque instalou uma fábrica sei lá onde. Ela não está preocupada com isso, porque ela vai lidar com o negócio dela. Se aquele negócio dela for lucrativo, ela vai ganhar dinheiro com aquilo.
Não existe lugar nenhum do mundo esse tipo de coisa. No Brasil, hoje em dia, do jeito que as coisas se colocaram, pro contribuinte é melhor escuta. O negócio já está ruim. Pelo menos eu guardo a história do sigilo, porque eu ganho algum com isso. Na verdade, as coisas estão colocadas desse jeito. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado como fazer essa pergunta. Dar uma mudadinha, ninguém quer. Então, se é só para liberar a minha informação, eu não quero. Mas nós estamos mudando de regime de verdade, estamos indo para a transparência absoluta, e tudo de todo mundo vai estar em vigor, vai estar disponível, aí pode ter certeza que a resposta vai ser positiva. Mas se todo mundo não entender o debate, se fizer uma pergunta simples, é possível que não. Você pergunta, você tem um problema de liberar? Claro que tem. Nesse ambiente, do jeito que ele está hoje, claro que tenho. Nem eu, Peroba, não sei se quero. Eu não sei se eu quero. Enquanto eu não entender que está todo mundo jogando o mesmo jogo, eu não sei se eu quero. Tem aqui a mesma coisa da reforma tributária que está discutindo. É de verdade ou é só... Porque se é só para bater papo, também não sei se eu quero entrar nesse debate, entendeu? Eu queria complementar exatamente nessa linha, porque a gente vem discutindo isso há muito tempo. Esse debate de transparência externo à Receita, puxado por uma entidade sindical, é novo, mas interno já é bastante antigo. E, assim, vários empresários nos procuram nessa linha. É de verdade? É para mostrar tudo? Nós estamos dispostos a apoiar vocês. É para mostrar tudo, é para ser uma coisa clara, é para ser limpo, é para todos, é para ser uma coisa uniforme. Então, depende muito da perspectiva. E é um processo cultural. E as pessoas são resistentes a mudanças, elas têm preocupações de que maneira isso vem. Então, depende do ambiente que você vai discutir, da forma que você vai discutir. Isso é um processo cultural, isso é lento. O nosso país é relativamente novo, mas tem práticas bastante antigas no mundo. O nosso país, ele não é inovador nessas práticas não muito ortodoxas. Nós somos um país novo de práticas antigas. Então, essa prática da transparência, da clareza nos atos, da isonomia de tratamento, tratar os iguais de formas iguais, os diferentes de forma diferente, é novo no nosso país. As pessoas ficam temerosas. Isso é para valer? Vai ser para todo mundo? O tratamento vai ser dessa forma? Então, nós temos que conquistar as pessoas e mostrar que isso é para valer. Isso tem um fundamento científico, isso tem uma motivação, não é uma motivação política, não é uma motivação de disputa, de nenhum tipo de disputa, seja de mercado, seja eleitoral, seja governamental, mas sim de querer um país melhor, mais transparente, mais eficiente, mais antenado com a realidade. Eu acho que é uma questão de se mudar a lógica e o enfoque para que as pessoas entendam qual é a abrangência que se quer dar nesse projeto. Nós vamos ter, sim, apoiadores. Agora, é importante... Sensacional, até registrando aqui, acho que para o próximo encontro, em setembro, a gente pode convidar representantes dessas grandes empresas para a gente expor para eles e conversar para eles, explicar essa nova mudança de regime também, porque... Então, negócio, você quer dar sua informação? Eu não quero, mas mudar que é um novo contexto que está acontecendo, isso. E aí o Pedoba pode nos ajudar, também tem vários acessos nesse sentido. Por isso que eu evitaria fazer uma pergunta por e-mail, entendeu? Não, simples, não por porque e-mail, ninguém vai entender do que nós estamos não falando, vai. essa que é a verdade. Agora, colocar essas pessoas nessa mesa e entender e ter o depoimento delas sobre... Peroba, a minha preocupação é que a informação, veja bem, a questão da transparência é muito maior, mas do sigilo fiscal, na verdade, é só um tratamento da informação de terceiros. É isso. Uma coisa é o tratamento do gasto público, esse é público dúvida, e restrito, sem que é dúvida. social. Mas eu estou tratando informação Não é seu, de né? A terceiro. informação não é originariamente E sua. isso eu acho que aumentaria, seria a transparência do próprio grupo. Olha, nós consultamos também os interessados que essa informação vai ser disponibilizada. Não, você tem toda a razão, Denise. Nós temos que fazer só- essa pergunta, porque se a resposta dos contribuintes, de fato, é eu não quero, aí talvez podemos repensar o que nós estamos discutindo aqui. Mas, sinceramente, a minha prática, eu só trabalho com investidor privado. Eu estou no escritório há 20 anos, só faço isso. Eu não consigo enxergar de maneira nenhuma colocações nesse sentido. Não consigo. O que todo mundo vive é no estado de medo e não quer liberar uma informação ou outra. Está ligado aqui? Não, Vai lá. tá. Eu só tinha uma observação pequena. Quando eu comecei a trabalhar como jornalista econômico na Gazeta Mercantil, com um monte de gente boa que tinha lá, primeira orientação que eu recebia foi leia balanço. Tinha que aprender a ler balanço. Porque as empresas têm uma tradição de publicar balanço. Quer dizer, a transparência já está no DNA delas. Sabe, quem é que publica balanço? Empresa. Bota no jornal. Então, eu não acho que tenha muita incompatibilidade delas entrarem nessa discussão.
Agora, tem duas. Eu gostaria de registrar o seguinte. Eu acho que o professor Eurico tem razão quando ele já tinha mais ou menos a resposta para essa pesquisa aí. Inclusive nesse ambiente aqui, não é uma pesquisa por e-mail, fria, que vá lá à distância e tal. Porque eu lembro daquele seminário, professor Eurico, de 1 ano atrás, aqui na FGV, que era do lançamento da aplicação da Lei de Acesso à Informação, e tinham vários representantes de multinacionais aqui, eu lembro daquela ocasião, e multinacionais bem representativas, e pelo menos a minha percepção que eu tive naquela ocasião é de que muitas se posicionavam contra. A sua proposta, de certa forma, chocou lá, foi muito ousada, né? Eu lembro dessas guerras fiscais aí, por exemplo, lá no meu estado, o incentivo para a instalação de montadoras, isso virou debates acaloradíssimos lá. O doutor Gilberto, que é conterrâneo também, sabe disso. Até hoje, essas negociações para a concessão de incentivos fiscais para as montadoras, pelo menos, não só do estado do Paraná, mas de todas, da Bahia, do Rio Grande do Sul e assim por diante, sobre uma caixa preta é enorme. E o interessante é que essas montadoras, nas suas origens, têm uma tradição de transparência impressionante. Mas incorporaram aqui, quando pela a questão local aqui, incorporaram a nossa cultura tupiniquim aqui. De pronto. E, na origem, eles não têm esse comportamento. E aconteceu isso. Agora, sinceramente, eu ainda tenho ficando pensando naquele seminário que aconteceu aqui no ano passado, e que estavam aqui altas multinacionais, aqui, representantes de altas multinacionais, mesmo nesse ambiente aqui, então tem que ser um ambiente realmente com muita informação para dizer que, olha, vai ser nesse universo, todos vão estar nessa mesma situação, tal, porque mesmo assim ainda vai ter um pouco de resistência. Sionê, sabe que eu concordo com você, eu lembro claramente disso, minha impressão veio daí. Mas o Peroba estava aqui, né, Pedro? Estava, mas eu também concordo com o Peroba, acho que 2 anos... Tem que criar um outro tipo de muita ambiente. Coisa aconteceu nesse meio tempo. Aqui já mudou a conversa. Nós amadurecemos, né, Mari, na nossa pesquisa, na nossa abordagem. A conversa que a gente teve com o público também mudou. Então, eu acho que isso... Ele era o primeiro contato das pessoas com a questão, assustado. Aí você faz uma pergunta, você quer liberar seu sigilo? O cara vai falar, não, como assim liberar? Nada. Mas você pode fazer a pergunta de outra forma. Se você perguntar para ele, você quer oferecer suas informações para os seus concorrentes? A resposta é óbvia. Mas você perguntar, você quer saber as informações do seu concorrente? Exatamente. A resposta também é óbvia, então tem que perguntar direito. Exato. Parabéns, Walter. Grande intervenção. Ou você conviveria num ambiente em que essas informações de todos estivessem disponíveis? Você acha esse ambiente saudável? Mais saudável do que o atual? Entendeu? As perguntas têm que ser colocadas na coisa. Então, libera. E a gente pode trazer referências internacionais de ambientes de negócio que são assim, e são competitivos que são assim. Fala, Gilberto. Eu gostaria de colaborar uma pesquisa que a gente está fazendo, a questão dos incentivos e benefícios fiscais, que a gente deve divulgar em torno de 1 mês. A gente está assustado com um montante de benefícios fiscais. A gente sabe que a gente vive num país de uma complexidade enorme, mas há toda uma hipocrisia, tanto do setor público quanto do setor privado. Até eu vi agora, lembrava do Diálogo, uma peça de Colbert, em que, na verdade, o homem público ele quer buscar cada vez mais arrecadação. E a gente tem toda uma hipocrisia do setor privado que critica a carga tributária e vai lá pedir benefício fiscal. Com relação a essa pesquisa, que é muito importante até para contextualizar com transparência, com reforma tributária, com complexidade do sistema tributário nacional, quantidade de regras que nos aflige, e até a questão da nota fiscal, da transparência na nota fiscal. Estou tendo assim uma experiência muito grande.
porque esse pedido se deu para que os tributos fossem expostos nas notas fiscais pelo próprio setor privado. E, então, a gente trabalhou isso, conseguiu 1.500.000 assinaturas, conseguiu que a lei fosse aprovada no Congresso e sancionada, e ela entra em vigor dia 10 de junho. E a gente investiu aí um tempo, dinheiro e tal, para criar um sistema, para que todas as empresas possam se utilizar, que a gente está divulgando a partir de ontem. A gente já fez esses projetos pilotos em grandes redes do varejo. Agora, o que me causa muita estranheza é que, após tudo isso, a gente brigar pela lei para a transparência, a Receita Federal reconhecer em audiência pública que nem ela sabe qual é a legislação, que não tem... por que a lei fala em valor aproximado do tributo? Porque não existe critério, ninguém sabe exatamente a carga tributária que existe no país. O fisco, principalmente, não sabe. As empresas tentam, e tem uma insegurança muito grande, o que está efetivamente se pagando. Mas depois que a gente fez isso e tal, colocou até, antes da lei entrar em vigor, quer dizer, no dia 3 de maio, a lei para entrar dia 10 de junho, no dia 3 de maio a gente tinha aplicado em grandes redes do varejo, com mais de 100 empresas de todos os portes e tal. A Receita Federal entra com um projeto, ela, né, que não tem nada a ver com essa lei, porque essa é uma lei de defesa do consumidor, querendo propor uma medida provisória para alterar o conteúdo da lei, para dizer o seguinte, que os tributos que devem ser discriminados na nota fiscal são aqueles que têm incidência direta ao consumidor final. Simples. Carro vai ter alíquota zero, porque a incidência é substituição tributária, regime monofásico. A maior parte dos produtos tem substituição, regime monofásico e COFINS. Ou seja, não tem problema. Não quer que se evidencie a carga tributária dos produtos importados. Quer dizer, então, produto importado nacional, a mesma carga, exatamente a mesma carga, quando a gente sabe que não. Então, se desnatura, quer dizer, amanhã a gente tem uma reunião em Brasília, na Receita Federal, que não tem nada a ver. A Receita Federal não tem nada a ver com essa. O que ela ganha, o que ela perde? Ela não tem nada a ver, porque a lei fala que é defesa do consumidor. Mas, sabe, aquela cultura de ser realmente, na verdade, dificultar, que é que as empresas do Simples coloquem só a alíquota que elas estão sujeitas. Mas o quê? Só que, na verdade, as empresas do Simples não têm uma única alíquota, porque é sempre pegando 12 meses, então, é progressiva a alíquota. Então, torna-se mais curioso. Agora, a questão, voltando aos incentivos, que eu acho que é importante a gente entrar nesse debate da transparência dos incentivos fiscais, gente. Os incentivos fiscais, eles já representam como suposta renúncia. Eu vou dizer, primeiro eu vou impactar para dizer que, na verdade, não tem renúncia. Todo mundo paga pelo benefício fiscal. Ele já impacta em torno de entre 20% e 25% da arrecadação, os benefícios fiscais. Tá? Agora, a todo benefício fiscal concedido, existe uma norma criada para recompor essa receita. Desoneração de folha de pagamento, que é uma coisa tudo muito bonito. Lembra o seguinte, quando você desonera alguém, você está onerando alguém. Ou seja, nós não tivemos vantagem nenhuma no setor. Só que o governo elevou a alíquota da COFINS importação em um ponto percentual, sem compensação. Ou seja, na verdade, se você está desonerando uma parte, mas não é todo o setor, tem um monte de gente que está pagando a mais. E, em contrapartida, ele cria. Então, os benefícios fiscais, a gente vê, o meu colega Coxa Branca ali falou que lá os incentivos no Paraná, ao mesmo tempo foram concedidos incentivos, foram aumentados a alíquota, a margem de valor agregada da substituição tributária. São Paulo, para dizer, São Paulo é campeão em fazer isso, de aumentar a MVA da substituição tributária, estender sem qualquer critério em relação se realmente se pratica, englosar créditos, quer dizer, São Paulo se glosa créditos de remessa de produtos de outros estados, mas não faz, ele dá uma série de incentivos também à margem da lei. Então,
É uma hipocrisia. Então, acho que essa é a transparência. Porque, senão, gente, nós não vamos conseguir atrair mais. Nós já tivemos uma queda elevadíssima. Desculpe. Mas nós tivemos uma queda sensível da entrada de investimentos no país para investimentos produtivos. Tá? E, diante de todo esse quadro, se a gente não fizer essa mudança que o Peroba fala de processo, olha, nós somos escravos do fisco. Vamos lembrar Foucault. O que Foucault diz? Que a tecnologia sempre foi utilizada como método de aprisionamento. Tá? Então, veja, hoje a tecnologia, ou a suposta inteligência do fisco, é um meio de aprisionamento. Qualquer um de nós contribuintes, estamos aprisionados, porque nós não sabemos o que devemos cumprir, quanto devemos pagar e até mesmo aonde devemos pagar. Vida e o ISS, né, que se tornou, você não sabe se paga município A, B, C, D, E e assim por diante. Então, eu acho que é muito importante a questão da transparência, e nós trazemos, e aí que eu acho que o setor responsável, o setor privado, que seja responsável, como diz o Peroba, aquele que realmente ele está disputando o mercado, ele tem todo interesse nessa transparência. Ele tem, eu acho que aquele que fala assim, bom, eu estou inviabilizando a minha sequência nesse país. Ou eu vou mudar esse país, ou eu vou ter que sair desse país. E a mesma coisa que se tem aí nas pequenas e médias empresas. Porque hoje, com o cruzamento de informação, a Secretaria de São Paulo, da Receita de São Paulo, a Receita Federal está fazendo cruzamento, por exemplo, pelas obrigações eletrônicas, está lançando autos de ofício assim, de valores, nossa, de uma magnitude elevadíssima. Então, nós vamos ficar muito aprisionados. Então, é um momento da gente ter, eu acho que esse núcleo ele é importante, porque nós vamos chegar para a sociedade e falar o seguinte, ó, eu, enquanto advogado, ó, eu, enquanto empresário, enquanto servidor público, enquanto operador do direito, ou a gente faz alguma coisa, ou nós inviabilizamos o nosso país. Porque é um atestado, essa questão do sistema tributário, da transparência da tributação na nota fiscal. Qualquer um de nós tributaristas vai dizer o seguinte, nós não temos certeza do cálculo exato. Sejamos contadores, sejamos atuários, sejamos advogados, nós não temos. O pior, do lado do fisco, exatamente o mesmo conceito. PIS e COFINS, ninguém sabe exatamente o que tem. ICMS, ninguém sabe exatamente qual é o impacto. O Poder Judiciário demora séculos para determinadas decisões. 10 anos, em média. E aí nós vamos levando. Só que, como a gente já perdeu o bonde da história, porque enquanto que nós poderíamos ter feito reformas, não a tributária, que eu acho que discutir reforma tributária antes de discutir que Estado que nós queremos, né? Não adianta discutir, porque a gente só vai continuar pagando a mais. Mas é o momento da gente colocar isso e chamar. Eu acho que aí a gente tem uma interseção de objetivos público e privado, de falar, todo mundo que tem um mínimo de consciência, pode, salvo os espertalhões e tal, que querem continuar sonegando, que querem continuar com fraudes. Vai existir. Isso é da sociedade, veja, Estados Unidos, veja, Europa, Ásia e tal, que isso é um problema que você não acaba. Mas, no todo, uma outra coisa que nos assustou, índice de mortalidade do micro e pequeno negócio, da micro e pequena empresa. Nós fizemos uma pesquisa e analisamos o índice de mortalidade das empresas e tal, focada naquelas do simples. Acho que uma conclusão que é assim de aterrorizar. Somente 6% das empresas que estão no simples pedem espontaneamente a sua saída do regime. Tá? Somente 6%. A exclusão de ofício é maior, ela é 7,6%, mais ou menos, que o fisco faz por deixar de preencher algum. Agora, dessas que pedem espontaneamente, empresas que vinham constantemente cumprindo com as suas obrigações, corretamente, não tinham débito fiscal. Como é que a gente vê isso? A gente acompanha todas as certidões negativas emitidas. Então, você consegue verificar
que a empresa estava no Simples, ela tinha certidão negativa. 85% das empresas que saíram espontaneamente do Simples, em 2 anos elas passaram a ser inadimplentes com relação a débito fiscal. Quer dizer, historicamente, elas não tinham débito fiscal, enquanto no Simples. Saíram do Simples, porque cresceu a receita, que mudou de ramo, qualquer coisa. Aí vai para o regime normal de tributação, não dá problema. 85% não suportam. Então, essas empresas, você vai ver que elas vão falecer, elas vão desaparecer. Então, se o Simples, que teoricamente é o sistema mais benéfico, né, ele condena uma parte das empresas, se nós quantitativamente, nós temos 85% das empresas do Brasil são de micro e pequenas empresas. Se essas empresas não crescem, o país não vai crescer. Não é através das grandes que elas crescem. Não, o senhor estava falando aqui, você penaliza aquele que cresce. Exatamente. Melhor não crescer. Melhor não crescer. Ou melhor você criar duas, ou cria 3 do Simples. Eu faço de conta três, que não cresça, uma né? rede faço de conta que não cresce. De Simples, pai, mãe, sobrinho, avô e etc. Mas o que realmente... Esse sistema tributário, essa falta de transparência, esses interesses individualizados, seja de parte dos contribuintes que querem fazer jeitinhos, seja via benefício fiscal, seja manipulação mesmo, de parte da burocracia estatal, que quer ter o controle, porque nada mais do que você ter o controle se você criar um sistema complexo, né, que ninguém se sente. Só que nós chegamos um momento que o país perde, porque nós não estamos investindo em infraestrutura, nós estamos mais atraindo investimentos e tal. O que nós estamos dando de contrapartida? Vamos falar o seguinte, só em relação aos BRICS. O que nós estamos dando de contrapartida para... Venha para o Brasil, ótimo. O que você tem? O jeitinho? Porque aqui é uma sociedade... Piscofins? E tal. Não, você vai ter Piscofins, que ISS, ICMS e tal, em que o governante quer aumentar cada vez mais a arrecadação, daí a empresa critica o sistema tributário, vai lá e pede benefício fiscal. Quando ela pede benefício fiscal, se dá o benefício fiscal para aquele setor ou para aquele segmento e se cria um tributo para toda a sociedade pagar. Então, a verdade é o seguinte, a carga tributária brasileira ela só cresce. O governo cada vez mais dá benefício fiscal. Engraçado, né? A carga tributária cada vez cresce. Por quê? Isso é distribuído pela sociedade. Então, é importante. Agora, acho que essa que é o paradigma de falar. A quebra do processo, a gente consegue buscar essas sociedades, seja o setor empresarial, e eu acho que até mesmo o setor público, muito bem aqui representado por vários órgãos, no sentido que a gente precisa construir alguma coisa. Então, não adianta mais... quer dizer, esse é o sistema ainda cartorial que a gente ainda tem que pagar para reconhecer firma, né? E continue um lobby fortíssimo. Diz que a gente não consegue quebrar esse ponto. Através da transparência, a gente consegue quebrar esses lobbies. Professor, só queria dar uma última contribuição, e já entrando nas estratégias, acho que já está tarde, né? Essa questão do apoio do setor privado, a ideia de transparência, é uma questão de pesquisa muito interessante, porque a gente tem que lembrar que, em tese, a noção de transparência é uma noção liberal, né? A ideia... A Mariana vai me perdoar depois se ela for ler a minha dissertação, que eu falei, eu tive a ousadia de percorrer alguns filósofos antigos para tentar entender essa ideia de transparência. E a noção de transparência nasce com a ideia um pouco assim o Estado é um mal necessário, então precisamos controlá-lo, né? A ideia de que os detentores de bens privados queriam controlar o Estado para que não virasse o Leviatã e tal, enfim. Então, assim, em tese, a ideia de transparência é uma ideia de direita, digamos assim. Exatamente. Aí Hobbes, Stuart Mills, a própria ideia de John Locke, né, de separação dos poderes, de alguém ficar vigiando, né? Pois é, e aí surgiram algumas questões interessantes. Então, na minha dissertação, por exemplo, eu olhei a questão da Alemanha. A Alemanha é um caso interessante, porque apesar de ser uma economia capitalista vigorosa, é uma das menos transparentes que tem. E aí um pesquisador fez lá uma hipótese que é o seguinte: os empresários alemães não apoiam muito a noção de transparência. A lei de acesso à informação da Alemanha é de 2006, muito depois de todas as grandes democracias. E uma hipótese é a seguinte: o setor privado da Alemanha não apoiou muito isso, porque são poucas grandes empresas
que já têm um acesso privilegiado ao Estado, já conversam. Então, eles não querem uma lei de acesso, uma transparência total. Aí, eu estou contando isso tudo porque acho que também é para orientar nossas ações. Assim. Acho que essa nossa, aí já vai na linha do que o Peroba disse e do que o Walter disse. Se for para a gente fazer pergunta pontual para atores pontuais, vai dar errado, né? Então, assim, porque acho que as grandes empresas, talvez as 5 maiores empresas, não vão topar com isso. Então, tem que ampliar o leque, né, trazer pequenas e médias empresas, setores variados, e falar isso, em mudança de paradigma, né, mudança de regime para todos. Né, porque que não vieram para o Brasil, por que não vieram? Pois é. Então, porque, assim, se a gente for chamar para essa mesa as 3 maiores empresas, não vai dar certo. Estão tendo lucro? Não, deixa assim. Exatamente. Então, né, a proposta é assim, ampliar bastante. Professor Eurico, indo ao encontro do que o Fabiano levantou ali, então, no Brasil, no nosso caso brasileiro aqui, está sendo uma coisa meio incoerente. O Brasil não é para principiantes, o Tom Jobim já dizia. Porque quem mais incentivou a questão da transparência e o controle social, que também está associado a essa questão, foi um governo, de certa forma, de esquerda. Pois é, que é o governo que está aí, o governo anterior. Né? Eu participei da Consocial, né, não só da Conferência Nacional, mas também da Conferência Estadual e também uma conferência nossa. E, por incrível que pareça, quem mais está interessado em transparência, em controle social, pelo menos foi o que a gente observou, né, Odeia? E Kátia, nós estivemos lá na Conferência Nacional, são os movimentos sociais. Pois é, aí a gente pode levantar a hipótese. Talvez é porque o Estado brasileiro está capturado por grandes interesses corporativos, talvez. São os movimentos sociais. É uma ótima hipótese. Né? Então, assim... Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, na lógica, as empresas vão apoiar, porque isso traz a livre concorrência, isso traz a equidade. Então, acho que, assim, se você conversar com o setor privado em bloco, né, acho que a chance é melhor do que conversas pontuais. Eu acho que a questão é que é um acesso assimétrico. Exato. Em relação ao Estado, tem uma coisa muito clara. Exato. Hoje em dia, o parlamento não legisla mais. Quem legisla é o executivo através da provisória. E quem tem acesso para discutir MP? Só quem tem acesso privilegiado ao Planalto, para subir a rampa e poder conversar sobre esse assunto. Professor, ou seja, e alguns têm. Esses não querem discutir transparência, para eles está bom desse jeito. Mas, na verdade, eles não estão trabalhando dentro desse regime democrático, não é? Eles têm um acesso específico. Agora, os outros todos têm esse interesse. Recentemente, questão no máximo 2 meses atrás, aí, nós participamos de um evento promovido pela CGU, lá em Brasília, que era de governança pública, promovido pelo próprio governo. Inclusive, teve um palestrante que era um senador mexicano, eu esqueço o nome dele, ele falou de uma revolução que teve lá no México. A lei de acesso mexicana é uma das mais Foi muito interessante, mas, na verdade, foi conseguido na base de forceps. Sim. Não foi fácil. Na verdade, se dependesse do corpo funcional, não sairia. E da própria sociedade também não sairia. Teve que ter alguém do próprio governo e ter um convencimento muito forte, uma vontade política muito forte do governo mexicano para tentar sair alguma coisa. Senão não sairia. Eu não gosto muito do termo vontade política. Isso acontece por várias pressões. A lei de acesso, exato. A lei de acesso brasileira foi aprovada por várias pressões. Imprensa, movimentos sociais, Banco Mundial, os Carter Center, PNUD, Unesco, ONU. Só um último comentário. Então, quer dizer, não foi vontade e já política. Pegando um gancho no final da apresentação da professora Mariana, e que isso vai em encontro de uma questão que o professor Eurico sempre levanta, é a questão, e está relacionada à questão lá dessa, como é que chamou ali, da confusão, como é que é, a gincana de regra para a autuação, né? Que nem o próprio fisco acaba se entendendo, não sei o que e tal. Agora, você vê, qual que é a política hoje na Receita Federal em termos de buscar a interpretação da norma? Ela quer se esquivar. Ela está fechando em algumas unidades os plantões fiscais. Quer dizer, deixou essa gincana para a autuação, que daí nem os próprios agentes fiscais se entendem, cada um tem a sua interpretação, e que o que vai ser autuado, quando ele quer uma interpretação, ou seja, ele quer cumprir, ele quer ser o cara cumpridor das suas obrigações, ele não quer fugir das suas obrigações, mas ele não tem a quem procurar dentro do órgão para interpretar.
Vamos um exemplo bem forte até, que foi até a questão da pesquisa que vocês fizeram lá em Brasília, do Distrito Federal. A Receita Federal em Brasília não tem plantão fiscal, extinguiu, no maio do ano passado, o seu plantão fiscal lá em Brasília, de pessoa jurídica. Peraí, se eu não consigo uma interpretação da norma dentro da Receita, onde é que eu vou conseguir? Então, é uma situação realmente bastante confusa. Deixa eu aproveitar, só para encaminhar. Aproveitando um pouquinho também, só para finalizar, professor Eurico, a Procuradoria, agora, doutora Denise, terceirizou seu atendimento, né? O atendimento da Procuradoria, boa parte do atendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional está dentro do atendimento da Receita como um filho bastardo. Os nossos colegas atendentes da Receita Federal, eu faço aqui o que é da Receita, agora isso aqui eu faço quando eu posso. E está uma coisa rejeitada lá. Então, a própria política da Procuradoria, quando quis tirar os contribuintes dentro do seu atendimento e passar isso para terceiros, é também uma coisa estranha. Desculpe, eu sei que está dentro do sistema do macroprocesso e tudo mais, mas é uma coisa de querer jogar o contribuinte para fora. Né? Eu lembrei agora disso. Deixa eu registrar uma coisa. Vamos tentar fechar aqui a 1 hora, a gente cumprir o horário. Bom, primeiro, cumprimentar o conselho todo. Eu acho que a gente começou um encontro, a gente não sabia o que ia dar, de repente parece que a gente encontrou o nosso caminho, não é? Cumprimentar o Gilberto pelas pesquisas incríveis que vem fazendo, pela contribuição importante. Eu acho que a gente começou como um conselho de administração, um conselho social de transparência da administração tributária, acho que está se tornando um conselho desenvolvimentista do Estado brasileiro, porque eu acho que, na verdade, a gente está encontrando caminhos concretos para o desenvolvimento nacional. Então, uma coisa incrível que a gente está fazendo. Acho que a gente está construindo uma rede efetivamente eficaz, com vários atores de várias áreas diversificadas. Eu queria pedir para a Mariana, conversei com o Isaías, com o professor Isaías, ele já autorizou, você consolidar os resultados dessa reunião para publicar o próximo artigo no Conjur, na quarta-feira. Então, consolidar toda essa percepção, o que aconteceu, o que foi discutido aqui, as várias linhas que foram propostas aqui, e na quarta-feira a gente discute o seu artigo na reunião do Núcleo e já discute uma proposta de pesquisa para os próximos meses do Núcleo, para concretizar a nossa posição discutida aqui. Enfim, eu estou achando sensacional, assim, como tomou corpo de uma reunião para outra, não é, esse espaçamento, e que especial que foi esse encontro aí. Denise, obrigado por ter vindo, ter abandonado a sua viagem para Paris. Walter, interessantíssima sua voz, o testemunho do Fabiano Angélico, incrível também. Vamos explorar também o Fabiano no próximo encontro do Núcleo, não é? A literatura que ele tem trazido, a contribuição do Dair, que trouxe uma dica sensacional, de uma visão. Essa tua perspectiva do CTN é interessantíssima, porque, na verdade, eu olho, para a interpretação do lícito. Então, não posso abrir informação, mas se tornou ilícito, é uma questão que interessa ao interesse público, está publicizando tudo isso. Parabéns aos meninos pela exposição, não estou encerrando, não. Ao Rodolfo, por ter trazido essa outra posição equilibrada também, ter vindo de Brasília. Silvia deu uma série de dicas interessantíssimas. O contraponto, você fez com o Fabiano, foi muito interessante. Acho que tem um campo interessantíssimo. O Rui quer até falar com você, até para a gente... Acho que essa questão do sim de receita é estratégica para estar encampando esse discurso. Sabe, alguém de dentro da Receita Federal, tendo essa preocupação, tendo essa visão em relação ao contribuinte, essa é uma posição estratégica. A Cleide querida, sabe, nos iluminando com essas posições, com o seu saber, eu acho que também foi estratégico. O Jaime trazendo outra visão. E Ana Cristina está quietinha ali, mas está... O Alcione, que é o nosso Fidel Castro, veio até hoje em nossa homenagem de verde, olha lá. Veio de oliva, veio de farda. Enfim, eu acho que a gente está consolidando uma coisa incrível, né, Isaías? Um movimento incrível de pessoas autênticas. A gente também não sabia onde é que a gente ia chegar. Calma.
a gente não sabia onde ia chegar exatamente como isso, sabia que tinha que juntar gente, que não eram instituições. Acho que a gente juntou gente, acho que as pessoas certas, né, Isaías? O importante é que nós não temos uma uniformidade, nós temos uma diversidade de visão que converge para um objetivo comum. Isso é que é interessante, porque é muito enriquecedor essa discussão que nós tivemos. Acho que todos nós aprendemos muito dessa troca e das possibilidades que se abrem desse trabalho prosseguir da maneira que está delineado. Já que essa tarefa me foi incumbida de escrever um artigo na verdade, com algumas ideias centrais discutidas aqui, eu só queria colocar, eu acho que uma ideia da Denise assim, vai ser muito importante e acho que foi muito bem aceita por todos. Na verdade, mudar portaria e manual pode ser mais revolucionário do que fazer uma reforma constitucional. Eu acho que talvez essa se torne a pergunta central do artigo. E aí eu queria agradecer a tua colocação e até conversar contigo uma versão do artigo, mandar para você, ouvir os comentários. A gente escreve de alguma maneira juntas. Aí. O grande obstáculo que é a existência desse decreto, que isso precisa ser resolvido também, né? Assim, eu queria aproveitar e pegar a deixa da fala do Fabiano, que eu acho muito importante. A gente vai trabalhar melhor a dissertação de mestrado, assim, mas essa retomada, de onde veio a transparência? E essa retomada que você fez, mesmo muito breve, eu já senti assim, uma repercussão clara nos artigos que estão sendo produzidos agora sobre transparência. O professor Isaías ele sugeriu recentemente a leitura de um artigo que, na verdade, reproduzia esse modelo robesiano que você colocou. A transparência existe para me proteger do Estado. Então, eu tenho a posse das minhas informações, o outro tem, quer dizer, é um modelo meio paranoico de transparência, que a gente faz uma crítica. De outro lado, a gente tem a ideia do Stiglitz, que é muito mais interessante, que diz o seguinte, olha, as informações públicas que estão ali, o Estado tem posse delas, mas, de fato, ela pertence ao cidadão. A gente está trabalhando muito mais com essa ideia, talvez a gente possa dizer até mesmo republicana, de transparência. Só acabar de agradecer dois, você encerra o nosso debate. Quero agradecer ao Pedoba também, que advoga intensamente, eu sei o quanto é difícil ele tá aqui com a gente. A nossa antropóloga, que hoje ficou quietinha, mas acho que vem coisas interessantes aí pela frente. Fala no microfone. E Gilberto, só um comentário sobre o Gilberto. Incrível, eu acho que também, que a grande demanda é exigir essa transparência da sociedade privada e educá-la, que isso é bom para ela, é bom para o Brasil, abrir as limitadas, que é antigo e demodé essa história de transparência, não se fundamenta mais nessa nova sociedade global e de consumo, que é bom para elas e bom para o Brasil. Fala, Valéria. Oi. Diga lá. Da transparência e tal, porque a gente está com um projeto não é só das limitadas. Nós temos, inclusive, igrejas, condomínios e entidades. Igrejas, especialmente, têm que ser transparentes. Igrejas têm que ser... Não, aí não. Eu quero montar. Aí você acaba com a lógica da igreja, aí não dá muito certo. Acaba com o dogma. E agradecer ao Walter também, que veio representando o Estado de São Paulo, que a gente quer ajudar o Estado a ser o mais transparente, a ser modelo do Brasil. Está ali o Alípio, que é assessor do Calab também, que é nosso amigo, e professor da GV. Não, mas assim, quem quiser ser ajudado, a gente está para ajudar, porque a gente sabe que se ajuda um, ele vai ser modelo para todos os outros, especialmente em transparência. Então, se a gente quer o município quer ser modelo de negócios, a gente ajuda, né, Gilberto? Dá transparência, modelo para atrair investimento, que é uma nova estratégia de guerra fiscal. Uma guerra positiva, do ambiente positivo de legalidade, de segurança e de certeza. Oi. Não, é que eu estava achando muito... Tudo é muito interessante, mas, assim, sobretudo, a última parte da discussão, que seria qual é a perspectiva que o contribuinte, né, o PJ, tem, que é uma das coisas que a gente quer contemplar na pesquisa. Porque uma coisa vai ser trazê-los aqui... E, assim, como eu atuo muito na área corporativa, a gente percebe, assim, hoje, por exemplo, nós íamos fazer um trabalho numa reunião numa montadora e a diretora de marketing ligou para o meu sócio e falou, não, antes da reunião eu quero almoçar com você porque vai ter uma conversa lá e tem a conversa de bastidores.
Então, assim, uma coisa vai ser, naturalmente, o que as empresas vão dizer aqui, né, abertamente, enquanto uma exposição da figura pública da empresa. Outra coisa é o que a empresa não pode dizer, mas que, dentro da pesquisa antropológica, eles estão livres de falar, porque, obviamente, existe o sigilo da minha área, né? Então, eu não posso dizer, fulano falou tal coisa. O que a gente vai dar é uma resposta final. Mas que esse tipo de coisa é muito interessante saber, porque, de repente, a pessoa de um departamento jurídico, talvez ela não possa abrir aqui exatamente o que eles querem, entendeu? Mas, numa investigação de campo, é um dos pontos que a gente busca, que a gente quer contemplar. O que exatamente eles querem? Eles querem que isso seja exposto? Eles querem isso porque eles querem que as outras empresas exponham? Eles não querem expor porque isso é uma vantagem competitiva para o outro, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. Tem muito a ver com o que a gente está trabalhando. Não, encerrar não, né? Encerrar. Mas é o seguinte... Aí tem que parar de falar. Não. É o seguinte, o governo não conhece o governo. Nós tivemos uma campanha agora recente, a Silvia até poderia falar melhor, que foi a aduana 24 horas. Isso mexeu, né, com o meio privado e com o poder público. Tanto é que houve uma declaração forte da presidente Dilma a respeito disso. Ela não sabia que a aduana do Brasil não era 24 horas. Ela confessou isso numa reportagem da Veja, né? Ou seja, o governo não conhece o governo. E esse conforto da aduana não ser 24 horas é uma coisa corporativa. É um problema lá nosso, lá interno. Lá. Então, professor Rodrigo, eu faço uma proposta aqui. Quem sabe, vamos avaliar aí, da próxima reunião desse conselho, não possa ser em Brasília, não possa ser na Câmara dos Deputados, como nós fizemos, né, Silvia? Até estou tomando a liberdade aqui, já nem conversei com a Silvia, mas com a nossa presidenta, mas quem sabe a gente pode ajudar nisso, para organizar essa próxima reunião do Conselho na Câmara Federal, porque eu compactuo com a Silvia de que nós temos que buscar o fortalecimento das instituições, mesmo que a gente tenha a descrença aí, de uma forma até pública, né, por vários segmentos, mas pela nossa experiência parlamentar, de trabalho feito em conjunto com o parlamento, a gente vê que ainda é possível construir um Brasil melhor dentro do parlamento. Né? O ano 24 horas é um exemplo. É um exemplo. Né? Então, professor Eurico, eu faço a sugestão, vamos avaliar, de fazer essa próxima reunião. Certamente nós vamos pensar nisso, Sione, mas uma das coisas que a gente tem que considerar é o seguinte, talvez não seja tão fácil reproduzir num ambiente formal, como seria um gabinete da Câmara, o clima de grande confiança e de troca que nós tivemos aqui, um nível de sinceridade enorme aqui, né? Talvez a gente, ou então, professor Isaías, o ambiente ajude a ou então não fazer um evento como esse formato aqui, mas fazer um evento que possa ser vitrine para chamar atenção e daí chamar a consciência dos nossos governantes, dos nossos parlamentares, para esse ponto que é tão importante para o país, para o Brasil, né? Que é a questão da transparência e principalmente na questão da administração fiscal, da administração tributária. A presidenta quer a palavra, Gelson. Mas não vou fazer como Poli. Na verdade, quando ele sugere isso, não seria uma reunião da forma como nós fazemos aqui. É uma formatação diferente. Seria em forma de audiência, onde nós iríamos expor as pesquisas, os resultados, porque, da forma como nós fazemos aqui, não tem a menor condição, realmente. Mas a gente pega as pesquisas, faz uma explanação e mostra aquilo que está nos incomodando em tom de sugestão e para acelerar o debate, para provocar esse debate na casa. Nós já fizemos. De mudar
Sensacional. Nós já fizemos só marcar a isso data. na época. Lembra? A Mariana, inclusive, foi uma das pessoas que nós convidamos para explanar lá. Quando... Outro economista, professor, já se deve conhecer, maravilhoso. Como era o nome dele? Era o que ele está até no FMI agora. Varsano? Não. Não é Ricardo Varsano? Não é o Marcelo, não. Menino, me fugiu o nome dele agora. Ele trabalha com a gente já há muito Batista tempo. Nogueira, né? O Paulo Batista. Paulo Nogueira Batista. O Paulo Nogueira Batista, filho. O Paulo Nogueira Batista, filho. O Pedro Pontual, ele sempre participa. Trabalha com orçamento participativo, ele dá assim, tem uns insights. Foi essa audiência pública que promoveu a gente estar aqui hoje. Foi exatamente o início, o embrião da nossa discussão do Compat. Se a gente fizer naquele modelo... É aquele modelo que o Alcione está propondo. Gente, podem confiar. Então, está aprovada a sua proposta, Alcione. Professor Isaías, o senhor encerra o evento. Bem, um dia memorável, muito produtivo, com as ideias fluindo. Certamente nós vamos continuar processando isso. Deixamos muita coisa adiantado, são trabalhos em elaboração. Agradecemos a todos pela contribuição que deram e pela maneira desinteressada com que tocaram, e também muito sincera, honesta, discordando quando é preciso, para que nós logremos levar a bom êxito esse trabalho. Nós manteremos todos informados dos desenvolvimentos que acontecerão nos próximos dias e vamos aumentar a densidade desse trabalho de forma que na próxima reunião, em setembro, não é isso? Nós tenhamos ido ainda mais além do que estamos logrando nesse momento. Só uma coisa que eu acabei de lembrar, na reunião passada, a Vânia Vieira estava presente da CGU. A Vânia Vieira está liderando esse movimento da transparência. Talvez a gente conseguir fazer uma reunião... Ela saiu da CGU, tá? Ela saiu da CGU. E ela trabalhou com o Fernando Abrúcio também, no programa Olho Vivo, se não me engano. Conhece quem está no lugar dela também? O Pedro Pontual. Pedro Pontual também? Pedro Pontual continua. Bom, e a semana que vem, então, esse artigo da Maio da semana vai ter um outro... Pode chamar Conselho Social, colocar o nome do Conselho e colocar as deliberações do Conselho. Sai na próxima quinta-feira. Tá certo, Mariana? Oi. É isso? O próximo vai ser na próxima quinta-feira, seu novo artigo sobre... Vai ser o título do quê? Qual é o título? Com o nome do Conselho, né? Conselho. E vai ter essa pergunta, será que a reforma de portarias e manuais de dispositivos intralegais pode ser mais revolucionária? É isso aí. E a gente não pode fazer pergunta. Eu não falaria isso. Obrigado a todos.